Eu acabei de ligar o celular, né? A gente vai gravar essa parte da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui, para ficar nas atas das empresas, que é importante a gente estar falando aí sobre o Abril Verde, né? A gente tem que lembrar que no dia 7 foi comemorado aí o Dia Mundial da Saúde. E no dia 28, né, a gente vai lembrar, vamos ter essa memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho, dia 28/4. Então é importante a gente enfatizar que o nosso trabalho durante esse Abril Verde para discutir sobre trabalho saudável e seguro, né, faz parte dessa campanha aí de 2026 da Mundblue junto com as empresas clientes. A gente vai falar no dia 16 sobre os traumas não, as fraturas por estresse. E a gente está trabalhando, né? No dia 16, teremos um convidado maravilhoso, né? E no dia, se eu não me engano, no dia 27, estarei com vocês aí fazendo a resenha para colocar também nas atas das empresas e também para a comunidade, né? Nós acreditamos que a comunidade merece bastante saber um pouco sobre isso tudo, né? E quem vai falar no dia 16 com a gente sobre fratura por estresse é o doutor Weber Coimbra, ele é ortopedista, traumatologista, né? E vai bater um bate-papo aí com a gente, falando sobre essas questões dessas fraturas, né? Desse estresse que pode acometer os nossos ossos, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui do que tantos especialistas, tantos sites especializados em falar sobre segurança no trabalho, saúde no trabalho e segurança no trabalho, que é tão importante, né? A gente tem aí como amparo, como a nossa referência, a Smart Lab, né? A Smart Lab é uma das plataformas mais importantes e ela tem parcerias aí se eu não me engano, com a Organização Internacional do Trabalho, com o INSS também, né? E eles vão fazendo o trabalho, e com o Ministério do Trabalho e Emprego também, eles vão fazendo esse trabalho de notificações, né? As subnotificações também, as notificações que não são feitas de jeito nenhum, né? Notificações que chegam atrasadas para fazer esse trabalho de análise e colocar para a gente a porcentagem de tantas pessoas que sofrem acidentes, de tantas pessoas que infelizmente, vêm a óbito por causa de acidentes no trabalho, doenças no trabalho, né? E é importante a gente estar falando sim sobre isso, colocando em pauta, porque é o nosso trabalho e a gente se preocupa com isso. A segurança no trabalho, ela é primordial para que não haja problemas no futuro com a saúde dos nossos profissionais trabalhadores, né? Gente, 546 mil pessoas, tá? Este número aí revela uma realidade assim, extremamente alarmante, segundo o Ministério da Previdência Social, que ano passado, em 2005, problemas de saúde mental levaram a essa quantidade de gente a se afastar do exercício laboral, né? E o cenário, ele estabeleceu um novo recorde com um crescimento de 15% em relação ao ano de 2024, em que a ansiedade gerou naquela época 166 mil afastamentos. E a depressão afastou do trabalho 125 mil pessoas. É muita gente adoecida, né? E com a relação à saúde física, os dados do próprio Ministério do Trabalho, eles mostraram que mais de 1,6 mil mortes por acidente de trabalho somente no primeiro semestre de 2025. É muita coisa, né? Mas de 2012 a 2024, gente, foram registradas 8,8 milhões de acidentes e 32 mil mortes com pessoas que tinham carteiras assinadas, né? São pessoas
que estavam trabalhando ali de carteira assinada, né? Mas essa informação ela foi obtida ali pelo Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, né? Da iniciativa da Smart Lab do trabalho docente, né? E é muito bacana, meu Deus, uma plataforma maravilhosa, completa, né? E que ela é coordenada pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Escritório da Organização Internacional do Trabalho. Isso é muito bom aqui no Brasil, viu, gente? Aqui no Brasil. Mas assim, mais do que essas estatísticas, os dados, eles comprovam, gente, que essas pessoas estão cada vez mais adoecidas mentalmente, com os dados que foi dito, mentalmente, e que as empresas, elas precisam imediatamente investir muito mais, de forma constante, na prevenção e na promoção de condições adequadas para o trabalho. Elas precisam investir nisso, né? Mas, segundo o juiz do trabalho, o juiz Cláudio Freitas, né, ele deixou uma coisa muito bacana e muito clara, que há uma crise muito estrutural no meio do ambiente de trabalho. O adoecimento ocupacional, ele assumiu, assim, proporções epidêmicas, né? E a realidade nos obriga a abandonar a visão fragmentada da saúde do trabalhador, porque a saúde física e a saúde mental, elas são absolutamente indissociáveis. Ele falou isso, e é verdade, né? A saúde física e a saúde mental é absolutamente indissociável. Não tem como você não adoecer o seu físico e a sua mente, né? A gente sabe que mente e físico é uma coisa só. Se um não tá bem, o outro também não vai ficar, tá? Então, é importante, gente, é muito importante que a nossa contribuição se dê primeiramente pela desmitificação de que a prevenção é um custo. Não, a prevenção contra doenças não é custo para instituições da empresa, é cuidado de saúde, mesmo porque quem perde é a empresa ou a instituição que está com aquela pessoa adoecida, né? A prevenção é um investimento básico e sustentável para qualquer atividade econômica. Isso é o básico, isso é o que todos deveriam falar e fazer, né? Ter a prevenção como primícia dentro de uma empresa ou de uma instituição. Mas assim, gente, no mundo do trabalho do século XXI, em pleno século XXI, a saúde e a segurança vão envolver os riscos que são invisíveis, como o estresse, o assédio, a hiperconexão, né? Que a gente está aí com essa questão da internet, IA, etc., né? E outros fatores que vão afetar a saúde e vão assim, afetar também o bem-estar de todos os trabalhadores profissionais. Ansiedade, depressão, gente, elas são as causas que mais frequentemente obtém afastamento, porque ela impacta diretamente a produtividade, as relações sociais, sem dúvida nenhuma, e principalmente a qualidade de vida. Não tem como, né, as doenças mentais, que são invisíveis, não impactar tanto, porque elas vão impactar. Tanto a pessoa quanto a própria qualidade do trabalho ali, ó, a produtividade, né? Mas é um passo que a gente tem que abordar sempre, né? Isso é falado ano após ano, mas parece que as pessoas não entendem. Os próprios profissionais deveriam entender isso mais. Talvez, neste momento em que a gente vive, eles estejam mais conscientes do que acontece, né? O cenário, ele se agrava muito quando a produtividade, ela passa a ser tratada como valor absoluto, né? E o ser humano, ele é reduzido à sua capacidade de entrega. Gente, o sofrimento psíquico ainda é fortemente estigmatizado e continua sendo visto como uma fraqueza. Isso é um absurdo, né? Até que a pessoa realmente se encontre doente
e ver que aquilo ali não é brincadeira. Infelizmente, muitos precisam adoecer para ver qual a complexidade desse problema de saúde tão sério e invisível que são as doenças mentais, né? Mas é aquilo que eu falei, quem não demonstra vulnerabilidade e segue mesmo às custas da própria saúde, desculpa, não vai ficar por aqui tanto tempo não, será afastado porque não vai aguentar, né? Para os especialistas, né, para nós especialistas, também é necessário, gente, abordar com mais ampla, com um efeito mais amplo, que o corpo e a mente e a prevenção e o acolhimento, eles são essenciais, né? O problema também, gente, está nas empresas, nas organizações que muitas vezes tratam essa temática apenas como discurso institucional. Eu vejo muito isso, cuidado com isso, né? Sem a revisão real da prática de gestão, da prática da gestão ali, olhando sim o trabalhador, o profissional como todo, né? E lembrando, né, gente, que empresas funcionam com seres humanos. Quem está acima aí, ó, e não está observando isso, pode também adoecer, né? Não é só os profissionais trabalhadores na linha de frente de produtividade, não. Os empresários também podem adoecer, né? Mas aí a integridade, né? E a integridade psicossocial e a mudança cultural, né? A prevenção de acidentes, ela é essencial para proteger essa integridade biopsicossocial de quem trabalha, né? E vai reduzir os riscos, vai contribuir para preservar o equilíbrio psíquico, principalmente, né? Ambientes que priorizam a segurança e a organização do trabalho, gente, vai favorecer muito mais a sensação de proteção, né? Reconhecimento, assim, e a valorização do profissional com impacto positivo no bem-estar dele. Isso é muito, muito, muito importante. A gente tem que lembrar que em agosto de 2024, a norma regulamentadora NR1 do Ministério do Trabalho e Emprego passou a reconhecer os riscos psicossociais como os riscos ocupacionais, tá? E isso é um avanço bastante relevante na gestão da saúde ocupacional. Viu, gente? Vocês escutem bem, vocês empresários que estão, escutem bem isso. Essa medida reforça a necessidade de uma abordagem assim, bem integrada, preventiva e multidisciplinar. A prevenção desses riscos, gente, exige uma mudança cultural organizacional com um enfoque assim, proativo mesmo, né? Não apenas reativo ao adoecimento, aquele adoecimento que já está ali instalado, né? Mas assim, o adoecimento, ele não é individual não, tá? Ele não é individual. O que acontece? Lá no Fórum Sindical em Saúde do Trabalho e Direitos Humanos, né? Lá apontou que os riscos psicossociais se manifestam assim, em diferentes setores, em todos os setores. Na área da saúde, como situações de assédio, a falta de profissionais que vão aumentar drasticamente a sobrecarga emocional e a sobrecarga também do trabalho. No sistema bancário, metas abusivas geram assim um aumento expressivo nos casos de burnout. A gente sabe que isso está acontecendo muito, né? E os trabalhadores de limpeza urbana, né, submetidos a longos deslocamentos, a baixa remuneração e as condições insalubres de trabalho, estão mais sujeitos ao esgotamento e doenças aí laborais. São pessoas que correm muitos riscos de adoecimento, tanto mental quanto físico, mas quando a mente está adoecida, o físico logo, logo também vai adoecer, né? E o adoecimento, ele não é individual não, tá? Porque mais resultados diretos das condições de trabalho e de vida está pautado nesse adoecimento aí. Mas assim, enfrentar esse cenário precisa de mudanças estruturais urgentes,
né? Isso vai envolver ações como valorização salarial, as equipes assim bem adequadas mesmo, melhoria das condições de materiais e ambientes de trabalho mais humanos, né? Ali bem assinaladas mesmo, né? Assim, não existe um ambiente saudável, gente, sem respeito à produtividade e à própria pessoa, principalmente. Não existe. E no Brasil, isso passa necessariamente pelo enfrentamento das desigualdades, tá? Desigualdades de gênero, de raça e de território. Isso acontece muito, tá bom? Quando a gente fala da desigualdade de gênero, é de tudo, tá, gente? Porque a gente lida com o ser humano, não é com aquilo que ela escolhe para a vida dela, não, tá? É o ser humano, amado e querido por Deus, tá? Não aponte o dedo, não façam isso. E em 2025, gente, nesses mais de 540 mil ações trabalhistas, elas foram aí ajuizadas com os temas relacionados, né, às condições assim de segurança e saúde em ambientes de trabalho, como doenças ocupacionais, que foram, deixa eu ver aqui, eu anotei aqui para não esquecer, que foram 1.906.424 afastamentos, acidente de trabalho com 170.152, o assédio moral com 142.387, as condições degradantes 17.906, o assédio sexual 12.778 e a limitação de uso, gente, limitação de uso de banheiro é demais. Pô, 4.362? Nossa, não, gente, é triste, né? Oh, gente, mas durante esse mês, todo esse programa que está sendo enfatizado nas empresas, nas instituições, vão ali diversas instituições, tanto públicas quanto privadas, né? Elas têm uma iniciativa muito bacana, porque a primícia é falar sobre prevenção e adoecimento. É evitar o adoecimento desses profissionais trabalhadores, tá bom? Então aí a gente tem que entender que projetos e ações em todo o país está sendo visado, está tendo prevenção nos acidentes de trabalho e o fortalecimento da Política Nacional de Segurança e Saúde no trabalho também estão sendo bem assistidas. Todo mundo está falando sobre isso porque eu acredito que todo mundo está sendo afetado em sua saúde como todos, tá bom? Em sua saúde como todo. E aí, evitar, gente, problemas de saúde, doenças laborais, problemas no trabalho, como acidente de trabalho, também é evitar óbitos. É muito grave quando tem essa condição de óbito, tá? Então fica aí a nossa dica. Vamos fazer o nosso Abril Verde aí, algo bastante consciente sobre a prevenção de saúde, sobre a prevenção dos riscos, né? E os cuidados que a gente tem que ter com a nossa saúde, tanto física quanto mental. Tá? Até dia 16 aí com a nossa live, que vai ser maravilhosa, falando sobre fraturas por estresse. Nós vamos falar sobre isso, né? E durante esse tempo todo aí do dia 16 até o dia 27, a gente vai estar falando sobre isso e sobre outras coisas também, de acidentes, de trabalho, conscientizando, fazendo a prevenção, tudo nesse contexto aí, para que vocês tenham, assim, todo o conhecimento. Não 100%, porque a gente tem que correr atrás, a cada ano que passa são novas mudanças, né? Para a gente ficar mais atento com a nossa vida. A nossa vida é primícia, a nossa saúde é primícia. Tá bom, gente? Vou mandar para vocês, tá? E colocar nas redes sociais também, ata das empresas clientes. Vou desligar aqui e a gente continua nosso papo, tá? Tchau, gente. Silânia Mundiblu, práticas avançadas em saúde no trabalho e do trabalhador, porque Mundiblu são todos os profissionais. Beijo, até dia 16. Tchau, tchau.